E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer a segunda fase do vestibular da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Eu fiz a primeira fase, se você não viu o vídeo aí eu vou deixar aí no izinho para você conferir. E se você gosta desse estilo de vídeo, do indo fazer os vestibulares, fazendo as provas, deixa o like para ajudar no compartilhamento e se inscreve no canal para não perder os outros vestibulares. Diferentemente dos outros vestibulares, a Unesp segunda fase não é uma prova discursiva, é uma prova objetiva igual a primeira fase. Então é como se fosse uma primeira fase, só que da segunda fase. Eu fiz também a Unesp ano passado, né? Fiz tanto a primeira fase quanto a segunda fase. Fui aprovado lá em Física, em terceiro lugar. Esse ano eu tô prestando para Engenharia Aeronáutica, diferente do ano passado. Mas eu não estudo para vestibular, né? Eu estudo para uma prova militar, então eu faço esses vestibulares mais para conhecer e para mostrar para vocês. Eu não me recordo direito da prova do ano passado, então eu não lembro se a segunda fase era específica para o que você está prestando. Então, por exemplo, eu que presto exatas, se a prova era voltada para exatas ou se não, se era tudo, se era igual assim, se eram todas as matérias. Mas vamos sanar as nossas dúvidas daqui a pouquinho. Já são 1h30, o portão já abriu aí faz um tempinho, daqui a pouco ele fecha, então daqui a pouco eu entro lá. Galerinha, faltam poucos minutos para fechar o portão, então eu vou entrar lá. Deseja boa sorte aí, paizão. Valeu. Galera, já tô aqui em casa. O gabarito ele sai logo depois que você chega em casa, basicamente, né? Sai logo depois da prova. Isso é muito bom porque dá pra você já corrigir logo depois que você fez a prova. Então você lembra das questões e tal. Isso é muito legal. Então já corrigi aqui o gabarito. Estou aqui com a folhinha. A gente não pode trazer o caderno de perguntas, né? Somente uma folhinha com as nossas respostas. Então já corrigi aqui e vou falar como eu fui nessa prova. Só um contexto, como eu comentei brevemente aí no vídeo, eu estudo para uma outra prova, não estudo para vestibulares, eu estudo para um concurso militar, que é a prova da SPSEX. Eu, se fosse fazer alguma faculdade, né, se fosse fazer algum vestibular para entrar em alguma faculdade, eu prestaria Engenharia Física, que foi o curso que eu botei na FUVEST e na Unicamp. Porém, na Unesp não tem o curso de Engenharia Física, o que fez eu colocar aqui Engenharia Aeronáutica. Eu não faço ideia de qual nota você precisa para passar nesse curso. Ano passado eu coloquei outro curso, ano passado eu prestei para Física, eu fui aprovado, eu fui bem pior ano passado que esse ano nas notas, né? Eu já vou falar quando acertei agora na segunda fase. Ano passado eu fiz a primeira fase e a segunda fase. De todos os vestibulares, foi o que eu fui pior assim, principalmente na primeira fase, foi o que eu tive a pior nota. E eu consegui ser aprovado em terceiro lugar em Física, eu não lembro o campus agora, mas em terceiro lugar em Física na Unesp. Agora eu tô prestando Engenharia Aeronáutica, que provavelmente é muito mais assim difícil de você passar, né? Você precisa de uma nota muito maior, mas eu não sei se dá, porque eu não faço ideia da nota, mas eu fui bem melhor do que no ano passado, então talvez dê, vamos ver, não sei quanto é que é a nota aí. Então tá, visto isso, que eu tô prestando Engenharia Aeronáutica aí, não sei qual nota você precisa pra entrar e que eu fui bem melhor do que no ano passado, vamos falar aí como eu fui na segunda fase. Então vamos lá, vamos ver aí quantos eu acertei na segunda fase. Se você não viu o vídeo que eu falo quantos eu acertei na primeira fase, eu vou deixar lisinho pra você conferir. Esqueci de falar também que tinha redação, então era 60 questões no total e redação. Vou falar daqui a pouco sobre redação, que eu achei que ficou muito maneira. O tema eu vou deixar aí, mas era basicamente, eu lembro que começava assim: está tudo bem em não estar bem. Eu acho que era a tristeza em tempos de felicidade compulsória. Então você pode ser triste em tempos que todo mundo te força a ser feliz, era basicamente isso. Eu achei que meu texto ficou muito legal, um dos textos mais legais que eu já fiz em provas. Tá, mas antes de falar da redação, vamos aí falar dos meus acertos. Primeira matéria, português. Eu gostei de português porque as questões não eram muito assim grandes, muito interpretativas, tinham várias questões assim diretas, e eu gosto mais que não preciso ficar muito tempo lendo muitos textos. Eu gosto de interpretação de texto, mas eu gosto que a prova manere. Achei legal a prova. Eu consegui acertar 12 das 12, foi a primeira vez que eu gabaritei português em alguma prova, eu acho, não tenho certeza, mas consegui acertar 12 das 12 e gabaritei aí português. Em inglês foi a única nota
aí que eu fiquei, assim, meio bolado, eu não esperava, achei que eu ia acertar mais, porque inglês é uma matéria que eu sempre, normalmente, assim, acerto mais de 80% da prova, e acabei acertando 5 questões das 8, que é 62,5%. Em história, eu consegui acertar 8 questões das 9 questões, que é 89%. Em geografia, eu consegui acertar 5 questões das 7 questões, que dá 71% da prova de geografia. Em filosofia, eu não sei se era filosofia junto com sociologia, mas assim, pelo que eu vi da prova parecia só filosofia, então eu coloquei aqui filosofia, mas pode ser que fosse misturado, né, filosofia e sociologia. Em filosofia eu acertei 3 das 4 questões, que é 75% da prova. Em biologia, para não perder a tradição aqui, o praxe do canal, eu acertei uma questão de todas, que eram 5, felizmente agora eram menos questões, eu acertei uma questão das 5, dando 20% da prova de biologia. Em todas as provas que eu fiz até agora, eu acertei uma questão de biologia em todas. Impressionante. Bastante gente comenta, né, pra eu só acertar uma em biologia, pra eu chutar uma letra só. Normalmente eu chuto a mesma letra, tá? Eu que tô com bastante azar mesmo, porque eu acho que assim, estão me mandando mensagens que não é pra eu acertar mais de uma em biologia, porque eu chuto uma letra só e só acerto uma. Em química eu acertei 3 das 5 questões, que é 60%. Em física eu achei que eu tinha gabaritado física, mas não, acertei 4 questões das 5, errei uma e é 80% da prova. E em matemática eu também achei que eu tinha gabaritado, eu acertei 4 questões das 5, então errei uma também. Eu quero dar um destaque pra matemática, pra física também, mas principalmente pra matemática, porque quando eu olhei de primeira prova de matemática, eu assim resolvi uma questão das 5 que tinha, eu resolvi uma questão assim. Eu fiquei, caraca, mano, essa prova de matemática tá meio difícil, assim, não eram questões assim muito triviais, era um negócio que você tinha que pensar um pouco mais. Eu fiquei, caraca, tá meio complicado essa matemática aqui. Aí depois, assim, só lá pro final da prova que as soluções foram pulando na minha cabeça. E aí teve uma lá que assim, só no final mesmo que eu não tinha entendido, uma lá dos compassos, que era lá de geometria analítica, mais ou menos. Eu não tinha entendido assim a questão, não tinha entendido mesmo, não estava fazendo sentido pra mim. Mas depois que a questão em si era fácil a resolução, era você fazer um teorema de Pitágoras que você chegava numa equação de uma circunferência. Mas eu não tinha entendido o que era pra fazer, então eu fiquei mó cota batendo naquela questão. Mas no final, assim, tipo, faltando pouquíssimos minutos pra acabar a prova, eu percebi que dava só fazer um teorema de Pitágoras ali pra resolver. Então, assim, de primeira análise, a prova de matemática eu achei bem complicada, só depois que foi saindo as resoluções. E a redação, cara, a redação, assim, se depender do repertório que eu usei nela, eu tiraria a nota máxima, mas, assim, de estrutura, com certeza eu devo ter errado algumas coisas, eu devo ter pecado em algumas coisas, ainda mais porque eu não sei como é a cobrança específica da redação da Unesp, então eu escrevi estilo Enem, só não coloquei uma proposta de intervenção porque eu não tinha muito o que colocar, né? Então, na real, foi estilo FUVEST, que é mais um texto reflexivo do que um texto que você vai dar uma proposta de intervenção, e eu vou falar mais ou menos o que eu escrevi em cada parágrafo, porque eu achei tão legal que eu anotei aqui no rodapé aqui da folhinha que a gente traz pra casa. Então, o tema era sobre se pode ser triste em tempos que todo mundo quer ser feliz. Era basicamente isso, né? Eu deixei o tema na tela pra vocês. Aí eu comecei o texto com uma carta que eu li recentemente, que é a carta sobre a felicidade de Epicuro, que foi um filósofo estoico que viveu antes de Cristo, e ele fala basicamente como você ter uma vida feliz. Eu comecei o texto falando dessa carta e falei assim que assim, já é consumado no pensamento da humanidade que a felicidade ela é essencial para a existência, porque eu usei essa carta para confirmar, né, que como o cara tá ensinando como ser feliz, isso pressupõe que a felicidade é necessária para você existir, né? Então eu já coloquei essa carta e falei que há muito tempo a gente assume a felicidade como essencial para nossa existência. Mas, porém, não necessariamente, não tem como a gente estar feliz o tempo todo. Aí eu introduzi o tema, falei, aí surge a seguinte questão. Aí falei exatamente o que estava lá no tema, que é a tristeza em tempos de felicidade compulsória. Então eu comecei o texto assim. Aí no segundo parágrafo, só para dar uma contextualização, depois que eu comecei a escrever bastante, né, já escrevi vários textos aí ao longo da minha preparação para minha prova, eu desenvolvi uma forma que eu escrevo. Então normalmente, o segundo parágrafo, né, o primeiro de desenvolvimento, eu começo explicando alguma coisa, explicando algum conceito. E nesse, eu comecei explicando, entre aspas, o que era a felicidade, né, porque tá falando ali tempos de felicidade compulsória, eu comecei explicando o que era a felicidade. Então eu comecei lá, que a gente tinha que refletir sobre o que era a felicidade. E por que o texto ficou tão legal? Eu usei nesse terceiro parágrafo 3 repertórios. Eu falei a felicidade segundo Aristóteles, segundo Thomas Hobbes
e segundo o Sigmund Freud. Por quê? Porque, só pra você entender como que eu consegui puxar tanta coisa assim, tem um vídeo do filósofo Clóvis de Barros, que ele tá explicando lá, ele tá dando uma entrevista, ele tá falando, aí ele começa a falar como cada um chamava, não necessariamente a felicidade, mas uma energia, assim, uma coisa que te dá vontade, uma alegria, uma coisa que te dá vontade de viver, né? Ele tava falando como ao longo da história os filósofos chamavam esse sentimento que você sente, vontade de fazer as coisas. Aí, eu achei tão legal quando assisti ele falando aquilo, que eu anotei, botei de plano de fundo do meu celular e anotei porque eu queria decorar aquelas coisas. Então, por exemplo, Lucrécio chamava de clinamen, o Hobbes chamava de conatos, Aristóteles de eudaimonia. Então cada um chamava de um jeito essa mesma coisa. E eu achei muito legal que eu quis decorar. E acabou que quando surgiu esse tema eu falei, caraca, eu vou usar isso na minha redação. Então eu consegui ali, eu falei, né, que a gente precisava refletir sobre o que era a felicidade e comecei a falar como cada um denominou esse sentimento parecido com a felicidade em seus tempos. Aí falei que Aristóteles chamou de eudaimonia, Freud chamou de libido, e fui falando isso e ficou muito assim sensacional, porque o corretor vai ler e vai falar, caraca, esse cara é uma enciclopédia, só pode. Mas não, é só porque eu achei muito legal quando eu vi o filósofo Clóvis de Barros falando e eu resolvi anotar. No terceiro parágrafo, segundo de desenvolvimento, eu falei ali, eu usei um livro do Clóvis de Barros, né, que eu li, A Felicidade é Inútil, porque no livro ele meio que fala que não tem como você estar feliz o tempo todo, e é exatamente isso que trata o tema, né, não tem como você estar feliz o tempo todo. Então eu usei esse livro pra mostrar que não tem como você estar feliz o tempo todo. E na conclusão, né, eu fiz essa conclusão de que mesmo nesses tempos que todo mundo te faz ser feliz, não tem como você estar feliz o tempo todo, e puxei de novo a carta de Epicuro que eu comecei lá, que mesmo um filósofo tão consagrado quanto Epicuro, que viveu antes de Cristo, tenha feito um livro falando como ser feliz, não necessariamente você consegue ser feliz o tempo todo. Então foi mais ou menos isso o texto, eu achei que ficou muito legal. Eu posso ter pecado em coisas estruturais no texto, ou coisas gramaticais, mas assim, eu achei que de repertório o texto ficou muito irado. Então os meus acertos gerais foram 45 questões em 60, que é exatamente 75% da prova. Fiquei bem feliz com meus acertos, na primeira fase eu acertei 71%, se eu não me engano. Não sei se dá pra passar no meu curso, não sei o quanto a nota da redação muda na nota final, mas espero que dê pra passar aí. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like pra ajudar, se inscreve no canal. Um beijão, valeu, falou e fui!